Em 2020, viveremos a aventura do menino, quando estudaremos o Novo Testamento. Nossa jornada continua recheada de aventuras. Pegue seu kit e participe com os discípulos dessa aventura. E através da sua vida, sejam benditas todas as famílias da terra. Olá, que discípulos! Tudo bem contigo? Bom? Bom? Bom tudo, né? Como é que fala bom tudo? Ah, tudo bem. Eu estou aprendendo, tá? Eu sou novinha, vocês veem que eu sou bem novinha, eu aprendo. Ai, preciso fazer um curso intensivo com lá de cá, com essa turma linda, maravilhosa. Um dia eu chego lá. Bom, eu queria desejar uma semana abençoada para vocês. Nesse momento maravilhoso. Existe um versículo que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o mais legal é que a casa do Senhor veio aonde? Até mim. Então, nós estamos aí, na sua casa, com vocês. E a turma do Que Discípulos preparou-se todinha para contar um monte de histórias legais para vocês. Prepara. Chama a família. Chama a turma toda para estar aí com você, louvando, adorando ao Senhor, aprendendo um pouco mais. Mas, antes de tudo, claro, respira fundo, acalma e vamos orar. Preparar o nosso coração, ofertar ao Senhor tudo que somos e temos para que Ele seja engrandecido. Vamos lá? Querido Senhor, nós, neste momento, queremos parar tudo, que a nossa mente, nosso coração se aquiete. Que tudo que formos fazer, pensar, seja para que o seu coração se alegre. Nós sabemos que o Senhor ama ouvir a nossa voz, se alegra em receber o nosso louvor. Neste momento, nós queremos que tudo que formos fazer seja para isso. Receba, em nome de Jesus, as nossas vidas como oferta de amor. Que o nosso coração e a nossa mente esteja pronto para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bora louvar ao Senhor? Saindo.
aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A ele louvor, Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Desde sempre foi assim. Como é bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grande.
Glória a Deus! Como é bom saber que nós temos um Deus que não é pequenininho, não. O nosso Deus é grande, muito grande. Ele é tão grande que Ele ama a todos. Ele ama a mim, Ele ama você, Ele ama a sua família. E agora nós vamos louvar e adorar ao Senhor, entregando com todo o nosso coração, com o nosso coração bem alegre, bem feliz, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Isso mesmo, nós vamos entregar com gratidão, porque o nosso Senhor não tem faltado nas nossas vidas. Ele tem cuidado da sua casa, Ele tem cuidado dos seus amigos da escola. Isso mesmo, o mesmo Deus que ama a mim e ama você, ama a todos e está guardando a sua casa, livrando de todo o mal. Então agora, entregue ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta como uma oferta de gratidão por tudo isso que Ele tem feito na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, entregamos agora o nosso dízimo e a nossa oferta como gratidão por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem feito na minha casa, na minha família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus muito grande e nós estamos muito bem nas suas mãos. Obrigado, Deus. Obrigado por me guardar. Obrigado por guardar a minha família. Preparo o meu coração para receber mais uma palavra hoje que eu vou aprender no Que Discípulos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, o tema da nossa lição é: eu vou compartilhar. Olá, aventureiros! Preparados para mais uma aventura? Então, simbora! Semana passada a gente viu com a tia Camila o primeiro mochilão de Paulo. Sim, a sua primeira viagem missionária. Hoje nós vamos para a segunda, o seu segundo mochilão, a sua segunda viagem missionária. Bom, Paulo estava sempre querendo falar o quê? Do amor de Deus, não é verdade? Mas pensa numa viagem que você fala assim, olha, aconteceu, foi de um tudo nessa viagem. Foi mais ou menos assim a segunda viagem missionária de Paulo. Já de cara, ele já se desentendeu com Barnabé. Lembra Barnabé que a tia Camila tinha falado? Que eles se uniram e saíram na primeira viagem. Pois bem, agora na segunda eles já se desentenderam e cada um foi para um canto. A gente, quando vê isso, fala assim, ai, mas isso foi ruim, não é verdade? Não, porque na verdade Barnabé se uniu a Marcos e foi para um canto, Paulo se uniu a Silas e foi para outro canto. E eles separados puderam alcançar um número muito maior de pessoas. Olha só que coisa interessante, não é verdade? Bom, então nós estamos no mochilão de Paulo, então vamos ver como que foi essa segunda viagem. Paulo seguiu seu destino, só que Paulo era sempre guiado pelo Espírito Santo, ele sempre estava sensível às direções do Espírito Santo sobre a sua vida em suas viagens. Foi quando Paulo e Silas tentaram entrar na Ásia para evangelizar aquele povo. Então o Espírito Santo falou, pare! Aqui não é hora de vocês entrarem na Ásia, porque eu os quero na Europa, exatamente na Europa. Não que Paulo não pudesse entrar ali, mas não era a hora certa. Mais tarde, depois mais para frente, a gente vai ver que ele também foi para a Ásia. Mas essa era a hora de escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo e evangelizar ali os da Europa. Bom, o Senhor revelou isso num sonho a Paulo. E Paulo, obediente à palavra de Deus, sensível à voz do Espírito Santo, seguiu o destino. E visitaram muitas cidades ali na Europa. Dentro de uma dessas cidades, havia uma mulher escrava, que era possuída por espíritos ruins. Ela tinha os seus donos e ela fazia adivinhações e trazia muito dinheiro para os seus donos. E ela ficava ali, atrás de Paulo, sabe? Tirando uma com ele, falando coisas assim.
Até que Paulo deu um basta nessa situação. Paulo chegou e falou, olha, sai dessa mulher, seja liberta, no nome de Jesus. E aquele espírito, saiu de dentro daquela mulher. Ela ficou liberta, mas o povo daquela cidade não gostou do que eles viram. Principalmente aqueles que ganhavam dinheiro com ela. Então, aconteceu um rebuliço ali naquele lugar e Paulo e Silas foram presos. Braços, pernas amarradas e eles dentro de um cárcere agora. E era tão forte isso que eles tinham um carcereiro olhando 24 horas por eles. Mas como eu disse, Paulo era sempre guiado pelo Espírito. Então, não teve sombra de dúvidas nele sobre, será que era mesmo para a gente estar aqui nesse lugar? Olha o que está acontecendo. Nada. Em vez disso, sabe o que Paulo fez? Dentro da prisão, dentro do cárcere, Paulo e Silas começaram a louvar. Louvaram, adoraram, exaltaram o nome do Senhor. Foi quando, de repente, mais do que de repente, tudo começou a chacoalhar. E veio sobre aquele lugar um terremoto. Sim, e com esse terremoto, as portas das prisões foram abertas. Bom, nessa hora, o natural pensar é, tô livre! Provisão divina, não é verdade? Mas não, Paulo ficou ali. Por quê? Porque Paulo sempre andava com o Senhor e esperava os seus direcionamentos. Ele não saiu correndo da prisão, tô livre, aleluia, glória a Deus. Não, ele ficou ali. Quando o carcereiro se deu conta de que os presos poderiam ter sumido, ele falou, morri, já que morri, vou me matar, né? Mais ou menos isso. Pegou a espada para se matar. Mas Paulo gritou, não! Não faça isso, não acabe com a sua vida, nós estamos aqui. O carcereiro, quando olhou isso, falou, não é possível, vocês podiam fugir, vocês não fugiram. Que Deus é esse de vocês? Me apresente esse Deus. Aí estava a oportunidade. Paulo falou, pregou desse Deus de amor que ama, que veio para nos resgatar, para nos dar vida eterna. E ele falou para o carcereiro, e não só o carcereiro, mas toda a sua família aceitaram a Jesus. Olha só, se Paulo tivesse sumido naquela hora junto com Silas, dado no pé, ele poderia ter salvo a vida dele e a vida de Silas, não é verdade? Mas porque ele ficou e foi sensível à voz do Espírito Santo, mais uma vez, ele salvou a vida dele, a vida de Silas, a vida do carcereiro e a vida de toda a família do carcereiro. Uau, essa viagem está interessante, não é? Paulo seguiu. Depois ele foi liberto, da prisão. Na manhã seguinte veio uma cartinha, tá livre! O Senhor provendo na vida dele e ele seguiu o seu destino. Só que dessa vez aí Paulo se adiantou e foi para Atenas e Silas iria um pouquinho depois. Lá em Atenas aconteceu mais uma coisa interessante. Paulo chegou lá e, como de costume, ele sempre ia para as sinagogas, mas os atenienses eram extremamente religiosos e ficavam numa praça falando sobre as coisas daquilo às quais eles acreditavam. E aí nessa praça, Paulo começou a olhar toda aquela idolatria que estava nos atenienses e o coração de Paulo ficou triste, muito triste. E passando por um dos altares que os atenienses adoravam, ele viu um altar escrito ao Deus desconhecido. Uau, ele falou assim, é tanta idolatria que eles querem adorar um Deus que eles nem conhecem, ao Deus desconhecido. Foi nessa hora o que aconteceu, que discípulos? O Espírito Santo de Deus falou com ele de novo. E ele falou assim, aqui Paulo, eles não me conhecem, mas tu me conheces. Foi então que o coração de Paulo se encheu novamente de alegria, porque ele viu uma oportunidade de estar falando de Jesus. Então ele chegou para aqueles estudiosos, todo mundo ali falando, até difícil. E Paulo chegou e falou assim,
Olha, eu vejo que vocês têm um altar aqui ao Deus desconhecido. Pois bem, eu conheço esse Deus e eu quero falar dele para vocês. Uau! Todo mundo se agitou de novo e agitou. Como assim? A gente não conhece e ele conhece. E ele quer falar... Bom, todo mundo se reuniu ali naquela praça para ouvir quem? O nosso missionário Paulo. E ele começou a falar, então, olha, esse Deus que vocês não conhecem, ele é o Deus criador. Por ele foram criadas todas as coisas. Se eu e você existimos, é porque foi feitura dele, ele que nos fez. Por isso, nele nós existimos, nós nos movemos, nós caminhamos. É por ele. E por um amor tão grande, ele nos enviou o seu único filho, que morreu numa cruz para nos salvar da morte eterna e nos dar a vida eterna. Um preço que ninguém poderia ter pago, só ele. Mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Uau! Uau! Que Deus é esse? Bom, depois de ouvirem isso... E aqui eu quero falar uma coisa para vocês, que discípulos, aventureiros. Quando a gente sai numa aventura, isso não significa que quando nós falarmos, todas as pessoas vão aceitar a mensagem. Mas isso não é para a gente desistir, né? Porque sempre terá aquele que vai ouvir e a palavra de Deus vai entrar no coração. Alguns falaram, sobre isso você continua mais tarde. Mas teve aquele grupo que aceitou a palavra que Paulo estava falando, entendeu esse Deus de amor e passou a seguir ali com Paulo. E foram salvos. Será que eu e você temos alguma coisa conosco que a gente pode usar assim para estar falando do amor de Deus? Falando, evangelizando as pessoas a quem nós estamos em contato? Bom, hoje... Após essa lição, eu e você teremos algo que a gente pode guardar sempre com a gente, na nossa mochila, no nosso bolso, no nosso material escolar. Olha só, quando voltar para a escola, você já tem uma oportunidade para falar de Jesus através do quê? Do livro Sem Palavras. É esse aqui que a gente vai confeccionar hoje. Mas você fala assim, ai, tia Pri, é um livro sem palavras, como é que vai ser nessa loucura? Não! É sem palavras porque quem vai dizer somos nós. E a história é assim. O livro começa com essa página amarela. Olha só, o amarelo ele nos remete o quê? Ao ouro, às riquezas, não é? Ao céu. O céu ele é rico, ele é grandioso, ele é maravilhoso. E Deus nos ama, só que acontece que o pecado entrou no mundo. E depois que o pecado entrou no mundo, a gente ficou sujo e houve a separação de nós com o nosso Deus. Mas o Senhor nos enviou Jesus e Jesus, ele derramou o seu sangue, pagou o preço. E pelo seu sangue, eu fui novamente ligada com o Senhor. Olha aqui, agora eu estou livre, eu estou limpa, né? O Senhor pagou pelos nossos pecados. E novamente eu estou ligada com o Deus Criador, o dono de todas as coisas e de todas as riquezas. E agora que eu estou novamente em Cristo, eu tenho o verde, que nos lembra o quê? Uma graminha que cresce, que floresce. E assim somos nós. Cresceremos e floresceremos no Senhor. Então, que discípulos aventureiros, este é o livro que vocês estarão confeccionando, estarão usando para falar do amor de Deus. Amém? O Senhor nos abençoe e te use tremendamente para falar do nosso Deus. Amém. Olá, crianças! Estamos em mais uma estação do Kids Snack. Essa estação tá deliciosa hoje. A receita de hoje é muito gostosa. Sabe o que a gente vai fazer? Gelatina. É isso aí. E se não bastasse ser gelatina, nós vamos fazer gelatina colorida. Que delícia! Eu não sei aí na tua casa, mas na minha casa, quando a gente vai fazer gelatina, cada um quer escolher um sabor. E nessa receita de hoje, olha,
Dá para fazer o sabor que todo mundo gosta. Vamos lá? A tia Priscila falou sobre o livro Sem Palavras, que é o livro que vocês vão utilizar para levar a palavra de Jesus para os seus amiguinhos, para quem vocês quiserem falar sobre ele. E essa gelatina vai representar a gelatina sem palavra. Olha que estratégia para você falar de Jesus. Faz uma gelatina dessa colorida, e aí você convida o seu amigo, a sua amiguinha, e aí você fala, olha, eu fiz uma gelatina colorida para você, e vou explicar por quê. Então, para fazer a receita de hoje, primeiro a gente vai fazer isso aqui, ó, a gelatina amarela. Como você vai fazer? Derrete lá a gelatina, pede para a mamãe te ajudar ou o adulto, coloca essa gelatina no congelador por 10 minutos. O amarelo, ele representa o céu. A Bíblia diz que as ruas do céu são de ouro. Imagina como o céu deve ser lindo. Tem a luz de Cristo, a luz das ruas de ouro. Ai, o céu deve ser muito lindo. Eu quero um dia estar no céu, e você? Mas para estar no céu, a gente não pode ter o pecado. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Mas como que eu faço então para chegar no céu? Ó, a segunda camada você vai fazer, aqui não dá muito para ver, mas a gente pegou uma cor, uma gelatina bem escura. Não tem gelatina preta, eu não achei. Então eu misturei a gelatina de amora com uva, para ficar um roxo bem escuro e representar o pecado. O pecado é o que nos afasta de Deus. O pecado não deixa a gente chegar lá no céu. E o que é pecado? Pecado é uma coisa muito cabeluda e feia? Às vezes, a gente peca e nem sabe que está pecando. Olha só, se eu sou desobediente, eu estou deixando o pecado entrar no meu coração. Se eu brigo com meu irmão, com a minha irmã, com meus amigos, sou uma pessoa briguenta, pecado está lá no coração. Ai, mas eu não quero ficar com pecado, porque eu quero ficar pertinho de Jesus. Então, o que a gente vai fazer? É a terceira camada dessa gelatina, ó. Um vermelho, que lembra o sangue de Jesus, que Jesus derramou lá na cruz do Calvário. Sim, esse sacrifício de Jesus é o único que pode lavar o nosso coração do pecado. Tia, mas então eu só falo assim, ó, Jesus, eu sou teu, meu coração é teu, e meus pecados já vão estar perdoados? Não. Sabe como que vem a limpeza do nosso coração? Sabe como o pecado sai da nossa vida? Quando eu, de fato, reconheço que eu sou um pecador. Quando eu reconheço, nossa, eu estou briguento mesmo. Nossa, eu estou sendo muito desobediente com a mamãe e com o papai. Nossa, que tristeza, eu não quero ter esse pecado no meu coração. Sabe como Jesus nos ensina a limpar o nosso coração? Primeiro é reconhecendo. Segundo é pedindo perdão. Será que essa semana, hoje, você foi briguento ou desobediente? Ou falou palavras que entristeceram o papai, a mamãe ou até Jesus? Se arrependa e peça perdão. Vai lá na mamãe e fala, mãe, desculpa porque eu fui desobediente. Mamãe, papai, me perdoa porque eu fui briguento com meu irmão. Vai lá no teu irmão, pede perdão. Quando eu reconheço e peço perdão, Jesus vem com seu sangue. Foi vertido lá na cruz e lava e tira esse pecado. E Jesus nos ensina a nós perseverarmos para não fazer mais esse erro, tá bom? Quando a gente pede o perdão, então, e se arrepende, a gente vai preparar outra camada. Tá vendo que é branquinha essa camada? Como que você vai fazer essa camada? Eu fiz assim. Peguei o leite condensado. Quem gosta de leite condensado? Misturei o leite condensado com leite de coco e pus um pouquinho de gelatina incolor. Misturei e coloquei na outra camada aqui, ó. Depois que endureceu o vermelhinho. Volta para o congelador. Essa camada branca representa o coração limpinho, o coração sem pecado, o coração que nos ajuda a estar perto de Cristo. E se um dia, quando Ele voltar, a gente está lá com Ele. É isso aí. E a última camada, depois que já ficou durinha a parte branca, você vai para a última camada da gelatina, que é a cor verde. O que pode ser a verde? O limão.
Então você vai, faz a sua gelatina de limão e coloca aqui, ó, para finalizar. E o que significa essa gelatina verde? A graminha não cresce? A flor não cresce, a árvore não cresce quando ela está se desenvolvendo? Assim somos nós. Quando a gente está com o coração limpinho. E para crescer diante de Deus, a gente precisa ler a Bíblia, orar. E quanto mais eu conhecer Jesus, mais eu vou crescer como as árvores, mais eu vou ficar forte como aquelas árvores bem fortes. Então, o verde representa o crescimento. Depois de tudo isso pronto, vai para a geladeira de novo. E aí vai ficar durinha a parte verde. Está pronta a sua sobremesa de hoje. Olha que delícia. Depois é só pegar ela, ó. Quando você for comer ela, você pega ela até lá embaixo. Porque aí você vai pegar todas as cores. Vamos ver como ficou? Ui! Olha que lindo. Branco, verde, vermelho. Ah, mas eu quero o amarelo, que lembra as ruas de ouro. Você vai cavocar lá, ó, até achar o amarelo. Pronto. Achei o amarelinho. Deu para ver? Agora é só saborear a sua sobremesa, o Kids Snack de hoje. Um beijo, desculpem, fiquem com Deus. Oi, que discípulos, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Bom, vamos começar mais um Kids Play. E, para isso, vamos precisar do nosso joelhinho. Vamos colocar ele aqui no chão. E o nosso guia de oração. Bom, hoje o nosso guia de oração fala que nós precisamos... que os nossos motivos de oração vai ser para a nossa família. É importante, né? Todos os dias nós oramos pela nossa família. E para que o Espírito Santo nos ajude na missão de compartilhar a palavra de Deus. Nós aprendemos hoje na história sobre Paulo, que ele aproveitava as oportunidades que tinha e compartilhava sobre o amor de Deus. Na Bíblia tem um versículo que diz que quando queremos falar do amor de Deus, temos que pedir ao Espírito Santo que Ele colocará palavras na nossa boca. Então, sempre que você for falar e falar assim, tia, eu não tenho coragem, eu tenho vergonha, peça para o Espírito Santo que Ele vai colocar as palavras certinhas. Mas vamos orar então, né? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado por conhecer sobre o seu amor. Eu te peço que o Senhor continue abençoando a minha família, protegendo, levando o seu amor para aqueles que ainda não conhecem. Senhor, eu te peço também que o Senhor possa me dar estratégias para falar do seu amor e muita coragem, para quando eu tiver oportunidade, assim como Paulo, eu não tenha vergonha e fale do seu amor para os outros. Em nome de Jesus, amém. Olá, aventureiros e aventureiras, tudo bom? Bom, gente, essa história de hoje foi fantástica, fantástica. Quando a tia Pri estava contando, eu até consigo imaginar eu no barco, ou no navio, né, com o tio Paulo, e as ondas batendo, e ele chegando em cada cidade nova. Nossa, imagine que legal esse tempo lá na Europa, na Ásia, por onde ele passou. E, gente, Paulo, ele era corajoso, determinado. Já falei isso semana passada. Eu não falei uma coisa que ele era. Ele era muito, mas muito gente boa. Muito legal. Sabe por quê? Toda a cidade que ele passava, ele fazia novos amigos e preparava esses amigos para cuidarem da igreja de Cristo. Olha que legal, gente. E é para isso que Jesus nos chamou, para prepararmos pessoas para cuidarem da obra dele. Então, eu tenho um desafio para vocês. O primeiro, nós temos que falar do amor de Deus para todas as pessoas, certo? Anunciar o Evangelho e também viver o Evangelho, que é muito importante, não apenas falar, mas viver todos os dias. E preparar, receber novas pessoas, receber novos amigos, para que essas pessoas também façam o mesmo. Assim, mais e mais pessoas irão receber do amor de Deus, certo? Bom, gente, eu vou abrir aqui, pegar o diário de bordo da Heleninha, da minha filhinha, e também a lição. Peça para o seu adulto responsável imprimir ou escrever para você no diário de bordo, tanto faz. Preencha e durante a semana não se esqueça de dar uma revisada, é importante. Olha o que nós temos aqui. Não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus. Então,
Tá no elevador, ou tá com um amiguinho online jogando um jogo, ou no Zoom, manda lá um Jesus te ama, vale a pena, você vai ver que vai funcionar. E também, mesmo em momentos difíceis, nós também devemos falar do amor de Deus. Então tem muita gente tristinha hoje em dia, às vezes perdeu algum familiar, devido ao bichinho mal, né? Devido ao corona. Então fale do amor de Deus, fale que Deus está cuidando de tudo, certo? E também, cadê a tia Iva para falar aqui? Eu ia pegar agora a sua parte, mas eu não vou falar não. Passaporte. Nem combinei. Você acredita que não foi combinado? Ele esqueceu de novo? Esqueci mais ou menos. Você fez isso de propósito? Ele está fazendo pegadinha comigo. Gente, vou mandar ele embora. Olha. Não, tá mó legal. Tá mó legal. Gente, que delícia saber que a gente pode falar do amor de Deus para outras pessoas, não é, tio Marcelo? Que delícia. É tão bom ter Jesus no coração. E quando a gente tem Jesus e pode passar para outra pessoa, é um privilégio nosso que a gente não pode perder. Então, primeira coisa, hoje foi o que mesmo? O que você acha que a gente vai poder desenhar, então, já que é assim? Eu acho Qual a que dica podia que você desenhar um barco, um avião, qualquer coisa. Não, avião naquela época não tinha. Nós estamos falando da aventura de Mas vai que Paulo. hoje a gente consiga também pegar um avião e ir para todo mundo pregando o amor de Deus. Eu vou fazer o seguinte, então. Que tal a gente pedir para eles fazerem isso e mandar foto para a gente fazer uma votação? Quem é o mais criativo? Eu topo. Muito legal. Quem tem o carimbo mais criativo? Tá aí. Vamos ver? Mas lembrando que as aventuras vão continuar onde? Primeiro, que vai ser na sua casa, né? Cadê aquele... Ih, você já guardou? Não, tá aqui, ó. Em casa, eles têm que continuar lendo isso aí, né? Porque não adianta só domingo, né, gente? Tem que continuar durante a semana. Eles vão continuar lendo e eles vão... isso aí é um resumo. Um resumo é para quê? Para fixar, para ajudar. Mas tem as células. Que dia que é a célula, tio Marcelo? Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Só, sexta não. Sexta não, né? Sexta não tem, não. Por enquanto. Mas não tem. E vocês vão poder continuar essa aventura em casa, tá bom? E quem quiser participar, vai entrar em contato com o Que Discípulos e aí você vai receber o link para participar, porque a célula é 100% online, tá bom? E nós não podemos ficar só, porque juntos nós somos... Melhores. Melhores. Tchau, tchau. Tchau.